Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa que vocês pediram, na verdade, né, que é pra gente utilizar aqui o novo Agentic AI ali do ChatGPT, que eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre, né, falando sobre o lançamento, sobre as funcionalidades, e aí uma das pessoas em específico trouxe um comentário que falou o seguinte: Luiz, eu queria que você trouxesse um hands-on, né, tipo, que você abrisse aí o ChatGPT no Agentic Mode e fosse mostrando como que de fato funciona na prática pra gente ter essa ideia. E aí eu falei, não, legal, bora fazer isso então. Antes de mais nada, é importante vocês saberem que o modo de agente aí do ChatGPT, ele não tá disponível ainda no Brasil, ele só tá disponível no mercado americano. Então, para conseguir utilizá-lo, você tem que ter uma assinatura do ChatGPT, tem que ser pelo menos a assinatura lá do Pro, que é tipo a primeira, né, depois de ser paga, e você tem que usar um VPN, o que pode também diminuir um pouco ali a velocidade das coisas, né, porque com o uso de VPN acaba ficando um pouco mais lento ali o processamento dos dados. Mas enfim, funciona para mostrar para vocês. Então, quando você entra aqui, gente, no ChatGPT, que agora com esse modo de agente, sabe quando você entra no ChatGPT e aparece aqui Tools, ó? Então, quando você está logado lá na versão americana, vai aparecer o Agent Mode. E aí, com esse Agent Mode, né, como aparece ali no vídeo de lançamento do OpenAI, isso desbloqueia, digamos assim, algumas funções agênticas, né? Não sei se essa é a palavra certa, mas basicamente seria tipo... O que muda é que, assim, que agora o próprio ChatGPT, ele passa a ter como se fosse, tipo, entre aspas, o computador dele, e aí você pode pedir uma coisa para ele ir desempenhando em várias etapas. Antes, né, tipo, sem o modo de agente, você dá o prompt, né, então você pede para ele o que você quer que ele faça, e ele te dá um retorno, algo em retorno. Aqui você pode pedir para ele executar uma série de tarefas, né? Então, por exemplo, eu quero que você, tipo, faça um estudo de mercado, tipo, de entrada para uma empresa no Brasil comparado com a Argentina. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, vai acessar vários sites, vai entender como que funciona, vai colocar isso tudo num documento, e aí se você pedir para ele fazer uma apresentação sobre isso, ele vai fazer uma apresentação sobre isso. Enfim, tem várias coisas que isso desbloqueia, mas o que chamou mais atenção, né, que o pessoal achou bastante interessante é a parte de spreadsheets, né, e a parte de apresentações também. Então, tipo, ele gera aí spreadsheets, né, então são planilhas, né, e ele gera apresentações, e tem a parte de ações. A parte de ações é uma parte que ela é muito limitada, tá? Eu fiz alguns testes também antes de entrar aqui na gravação, mas basicamente a parte de ações, qual que é a lógica, né? Tipo, vamos supor que você tem um cachorrinho e você precisa, tipo, agendar ali um veterinário ou, tipo, agendar um banho, né, do seu cachorro. E aí você, tipo, mora aí numa cidade que você não conhece muitos lugares ainda. Então, basicamente, o que você vai poder fazer pro chat, tipo, pedir pro chat GPT no futuro, isso ainda não funciona, mas a ideia é isso, né? Você, tipo, chegar aqui e falar assim, olha, eu preciso marcar um banho pro meu cachorro e eu quero que você, tipo, compare os melhores pet shops da cidade, tipo, ligue para eles e verifique qual que é o valor, qual que é a disponibilidade que eles têm. E aí, basicamente, o que eles vão fazer eles vão, de fato, fazer essa ligação pros business, né, pros comércios locais, e aí ele vai transcrever, né, tipo, eles vão fazer essa ligação usando IA, obviamente, vão transcrever e depois vão te mandar em mensagem ali quais são os melhores pet shops, qual o valor médio, enfim. Ele vai trazer todas as informações para você. Aqui em ações aparecem algumas coisas, né? Por exemplo, tipo, faça agende um carro de Uber, né, pra mim amanhã de manhã, tipo, faça um pedido pra mim nesse mercado específico, ou no Uber Eats, enfim. Todos os exemplos aqui são americanos, porque, como eu falei, só funciona no mercado americano ainda. Então, eu coloquei à prova aí alguns testes, né, e o primeiro teste que eu gostaria de fazer com vocês, que eu já até carreguei, porque ele demora um pouquinho, eu quero mostrar o resultado final. Mas antes disso, eu queria mostrar para vocês como que funciona, né? Então, vamos supor que eu dei o prompt aqui para ele, né? Adaptado para o mercado americano. Vamos supor que eu queira que o chat aqui, ele vá no site, tipo, do G1, né? No portal de notícias G1, e que ele me dê ali as top headlines do G1. Só para vocês entenderem na prática como que isso funciona, né? Então, basicamente, ó, eu dei ali o prompt, ele vai fazer o setup ali do computador dele, vai abrir uma janela, né, como se fosse o computador dele, né, então, tipo, ele abre aqui o browser, e aí, ó, ele vai navegar para o site do G1 e ele vai entender quais são as top notícias que estão ali na home, para ele me trazer um resumo disso, tá? Então, assim,
esse modo Agentic, né, o principal diferencial dele é isso, que o chat ele passa a ter tipo, como se fosse um computador próprio. Nesse computador próprio ele consegue executar tarefas, né? E aí depois ele faz esse resumo. Então eu pedi para ele me dar um resumo dali das top headlines. Então isso demora, né? Porque ele tá pegando ali as headlines que estão na home e ele vai me trazer um resumo. Uma coisa também que vale, obviamente, isso para todas as IAs, quando você não é muito específico, igual eu fui bem abrangente, né, ali no prompt, né, eu falei para ele me dar, tipo, as top headlines, mas eu não falei quantas headlines, eu não falei, tipo, se eu queria de uma seção específica, né, então ele tá ali procurando todas as headlines da home e ele tá, tipo, pensando quais são as headlines que seriam mais interessantes ele me passar. Um ponto importante também que vocês conseguem ver é que ele tá abrindo a matéria e ele tá lendo a matéria, né? Então, tipo, ele abre cada link como se fosse um humano mesmo e aí ele faz, tipo, a leitura, né, entre aspas, desse link para entender de fato o que tá falando nessa matéria. Isso é um diferencial muito grande dos modelos que não tem o Agentic, né? Então, tipo, que basicamente ele pegaria o HTML ali da página, né? Provavelmente ele não navegaria por dentro desses artigos, ele só, tipo, pegaria ali o HTML da página para entender o título, né, das matérias, o que não é esse caso, ele está entrando em cada matéria mesmo. Qual que é o resultado final disso, tá? Vou trazer aqui para vocês. Ó, eu já tinha feito essa solicitação antes, então, basicamente, tipo, ele traz um material como se fosse esse aqui, né, então ele traz aqui a headline, lembrando que tá tudo em inglês, pessoal, porque, como eu disse anteriormente, ele só funciona no mercado americano, por enquanto, né, então ele tá todo em inglês por conta disso, e aí ele traz aqui todo um sumário para mim em inglês. É legal, né? Impressionante nesse sentido, assim, de ser algo programático, né? Que ele consegue, tipo, ter o computador ali, abrir o computador, enfim, fazer essa pesquisa. Mas não achei nada, tipo, muito demais, né? Basicamente, ele pegou aqui, leu cada um das URLs e entendeu a matéria. Poderia fazer isso, tipo, abrindo o próprio ChatGPT mesmo, colando ali as URLs e pedindo para ele fazer a leitura delas e me trazer o resumo, né? Mas, de novo, é porque eu também não fui muito além no prompt, né? Outra coisa também que o ChatGPT, e aí eu vou voltar aqui na home, né, para vocês entenderem do que eu tô falando, mas outra coisa também que dá para fazer aqui, né, é a questão das spreadsheets e das apresentações. As apresentações, eu pedi para ele fazer uma apresentação aqui para mim, né, então, tipo, eu peguei um exemplo aqui de prompt que ele mesmo tinha sugerido, e pedi para ele fazer a apresentação. A lógica vai ser sempre a mesma, ele vai abrir ali, tipo, como se fosse tipo, um desktop dele, né, e aí ele vai começar a fazer essa apresentação, e aí eu vou mostrar o resultado, tipo, final para vocês de como que ficou, tá? Só pra vocês terem uma noção, tipo, essa tarefa que eu mostrei pra vocês do G1 demorou, tipo, cerca de uns 5 a 8 minutos. E essa da apresentação demorou um pouco mais, demorou uns 15, 20 minutos. A apresentação, gente, ela ficou assim, ó. Então, tipo, eu pedi pra ele fazer uma apresentação que me trouxesse, tipo, uma estratégia de go-to-market, né? Que é, tipo, uma estratégia que geralmente... Uma apresentação que geralmente você faz pra, tipo, acionistas ou quando você tá, tipo, no início de uma empresa ali, né? Que você precisa estudar o mercado e você precisa fazer uma defesa, né? E tal. E aí você traz, tipo, essa apresentação. Ele fez uma apresentação bem simples. Eu acho que é uma ótima, tipo, um ótimo ponto de partida, digamos assim. Tipo, ele não é nada, tipo... Não achei nada demais, assim, a nível de layout, né? Tipo, tal. Eu achei que tá bem simplesão, mas ele faz o trabalho, né? Então, tipo, ele pega ali as fontes, ele analisa as fontes, ele entende os dados e aí ele coloca todos esses dados aqui em formato de apresentação e traz para você. Tem erros, como por exemplo esses aqui, mas que você consegue facilmente ir contornando pedindo ali no próprio ChatGPT, né? Quando você fecha a apresentação aqui, você consegue pedir aqui no próprio ChatGPT para ele fazer algum tipo de alteração. E aí ele vai fazendo essas alterações e isso vai gastando, obviamente, o seu crédito, né? E se você apertar aqui em download, você consegue fazer o download no formato de PPT mesmo, né? E se você apertar aqui em Play Slideshow, você consegue também fazer a apresentação ali no formato de slideshow. Então, assim, legal também, mas na questão do PPT, no quesito do PPT, eu acho que poderia ser melhor, tá? Principalmente na questão de layout. Eu vou mostrar para vocês em breve uma outra IA, que é a Manus AI, né, que é no próximo vídeo que eu vou trazer aqui, e que ela faz apresentações muito mais bonitas, né. Claro, eu poderia trazer o prompt aqui para ele, explicar e tudo mais, só que o mesmo prompt no Manus AI já funcionaria muito melhor, com um preço muito menor também, tá? Um outro ponto, pessoal, que eu queria mostrar para vocês aqui, né, do modo agente do GPT,
Deixa eu voltar aqui, Agent Mode, é a questão das ações. Eu fiz um pedido para ele, né, que é o seguinte, eu fiz um prompt aqui para ele falando, olha, eu vou para São Paulo no próximo mês, por 4 dias, eu quero comer em várias padarias, né? Quanto maior número de padarias você conseguir, que eu consegui, aliás. E aí você pedir para ele fazer um research, né? Uma análise ali em cima do Google Maps para entender quais são as padarias mais bem avaliadas e me trazer um resumo, né? Do que eu devo comer em cada uma dessas padarias. Ele fez, né? Como vocês podem ver aqui, só que aqui entra um problema com o modo agente aqui da OpenAI, que eu já tinha tido esse problema antes com o operador, né? O operador já era algo bem semelhante com isso aqui, né? Só que ele era bem mais devagar, tipo, funcionava assim, travava muito e tal. O modo agente, por enquanto, ele tá indo super bem. Mas existe um problema. Qual é o problema? Que quando você tem que fazer login, pessoal, tipo, porque assim, ele fez a separação aqui da lista e aí ele pede para eu fazer o login no meu Google Maps para ele salvar essa lista dentro do meu Google Maps. Quando eu preciso fazer o login aqui no Google Maps, dá muito problema. E, assim, eu não sei se é, tipo, algo, né, uma coisa que eles precisam melhorar ali internamente. Não é da minha conta, porque, assim, eu tentei fazer com outras contas também e sempre dá problema. Tipo, ele trava ali na autenticação de 2 fatores. Então, assim, é muito problemático o modo de autenticação. E quando você vai escrever as coisas aqui, ó, tipo, eu tô escrevendo as coisas no meu teclado, tipo, eu escrevo uma letra, tipo, vai outra. Então, assim, é meio problemático. Eu não sei se também é porque eles ainda estão no modo meio beta, né? Então, tipo, eles podem melhorar isso. Mas aí, isso também acaba, tipo, sendo um grande problema, porque muitas das coisas que você precisa que ele faça no modo de agente, você vai precisar estar logado, né? Então, tipo assim, se eu quero que ele faça uma atualização para mim numa apresentação ou num documento, etc., ele precisa estar logado muitas vezes ali num Google Docs, né? Tipo, numa ferramenta terceira e assim por diante. Eu realmente espero que eles melhorem essa parte de login, que eu consiga, tipo, que consiga ter um campo em que ele peça para eu, tipo, digitar o meu login e senha, e aí automaticamente ele preenche isso pra mim, sabe? Porque do jeito que tá hoje, assim, é bem chato, assim, realmente ele não funciona direito. Então isso é um ponto que eu vejo de melhoria aí que realmente a OpenAI deve trabalhar aí nos próximos meses, né? E aí, por fim, aqui vamos fazer uma sprite sheet, né, para vocês verem também como que funciona. Então eu vou pegar um prompt aqui deles mesmo, né, que eles dão de exemplo aqui, pedindo para ele me dar, tipo, várias receitas com base nesse site aqui em específico. Então notem que assim, que aqui não é um prompt simples de tipo assim, me dê 10 receitas, né? No modo agente, o que é mais legal é justamente que você tem um agente, como se fosse uma pessoa. Então, tipo, ele vai acessar esse site, que é um site que é conhecido por receitas, né? E aí ele vai me trazer cada receita. Eu vou trazer um site brasileiro aqui pra gente usar como se fosse ali no Brasil, né? Vou pegar aqui um tudoreceitas.com e aí vou pedir para ele me trazer aqui as principais receitas com base nesse site. Vamos ver se ele consegue fazer, tá? Vou parar aqui um pouquinho o vídeo porque ele demora um pouquinho para pensar e aí assim que estiver pronto eu mostro para vocês. Ó, pessoal, eu queria mostrar para vocês que ele já tá navegando aqui pelo site, né? Então ele tá de fato conseguindo navegar pelo site, mesmo o site sendo brasileiro, em português. Então ele tá conseguindo navegar, tá? O que é bem legal, né? Então a gente já consegue ver que ele tá conseguindo entender, né? O site mesmo não estando em inglês. Bom, pessoal, ele fez aqui, né? Então a planilha, tá? Demorou mais ou menos uns 15 minutos para ele conseguir fazer essa planilha. Então, como vocês podem ver, tipo, ele trouxe aqui a planilha com o link da receita. Parece que deu até um probleminha aqui. Mas basicamente tá aqui, né? Então ele trouxe em teoria, né? O link da receita aqui, as calorias, proteínas, né? Fibra. Então, tipo, ele já fez toda a análise em cima das receitas que eu tinha solicitado, né? Então, lembrando que o prompt foi para ele analisar 10 receitas vegetarianas dentro desse site, né, do Tudo Receitas, e aí eu pedi para ele colocar numa planilha o link da receita e as informações principais relacionadas àquela receita, né, tipo nutricionais. E ele trouxe, né? Deu algum probleminha aqui ou outro ali com a questão do link da receita, mas nada que não poderia ser corrigido aí, dando o prompt de volta para ele fazer essa correção. Bem interessante essa questão da planilha, eu acho que tem muito potencial aí, vou testar bastante nos próximos dias para tarefa de SEO, principalmente, aí eu trago para vocês os resultados. Tem potencial, é mais uma questão realmente da gente saber utilizar e ver como que a gente vai se adaptar
a esse tipo de uso mais agêntico, né, das IAs. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, por favor, não esquece de deixar um like aqui, que me ajuda bastante aí para a distribuição dos vídeos, e se inscrever no canal, porque eu tô postando até 2, 3 vídeos por dia aqui, porque é muita coisa que tá acontecendo, né, aí no mundo das IAs. Então, se você gostou aí do conteúdo, está curtindo o conteúdo do canal, por favor, deixa um like, se inscreve no canal, e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.